irmãos, nós vamos agora passar a meditação da palavra. E eu queria dizer para vocês, eu esqueci de anunciar aqui as crianças. As crianças, os adolescentes vão descer, Maílson? Vão? Então, as crianças e os adolescentes podem se dirigir às salinhas. Deus abençoe eles lá. Primeiro eu queria falar com vocês que a mensagem que eu pretendo colocar para vocês aqui não foi combinada com ninguém. E vocês vão entender por quê. Quase que os irmãos tomaram a minha mensagem aqui nesse ponto inicial da reunião, né? Até porque eu nem tinha a intenção de estar dividindo a palavra hoje, mas por uma circunstância eu entendi que deveria assumir isso ontem. Então eu quero crer que realmente o Senhor está nos dirigindo no assunto que Ele tem falado conosco hoje. Mas eu, antes de falar sobre esse assunto, queria te pedir que você ore comigo. Ore participando, viu, irmão? Lembra que a Bíblia ensina como dirá o indouto amém se ele não entender a oração. Então eu quero que você entenda a minha oração e concorde com ela, se assim for adequado. Ó Deus, eu venho aqui te bendizer pela oportunidade que temos de dar um testemunho aqui, de termos, na verdade, um testemunho para dar nessa manhã. Te bendigo, ó Deus, porque o Senhor tem nos guardado de muitos perigos que ocorrem no meio da tua igreja, de situações de desavenças, de dificuldades, de situações que impedem o progresso do reino do Senhor. E nessa manhã eu venho orar a Ti, para que o Senhor nos ajude a compreendermos a Tua palavra, o Senhor me ajude a saber expressá-la, o Senhor me dê a graça de ter os limites adequados para aquelas coisas que pretendo colocar aqui, conforme julgo que seja a direção do Senhor. Te peço, ó Deus, abençoa a mim e abençoa os irmãos que também estão participando nessa mensagem aqui. Ora ao Senhor, ó Deus, também te pedindo ali pelo trabalho com as crianças, pelo trabalho com os adolescentes. Senhor, quanto nós queremos imprimir nelas o temor do Senhor e que elas venham a receber o novo nascimento, ter a certeza da tua salvação, que elas venham a seguir por toda a vida, perseverando nos teus caminhos. Então nós viemos aqui te pedir para que o Senhor use o momento que elas têm ali, da mesma forma que o Senhor nos dê a graça de aproveitarmos nossa meditação agora. Abençoa cada um, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu queria meditar com vocês nos 2 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Filipenses. E o tema que eu entendo que seja o tema central aqui, o tema que ele trata nesses 2 capítulos, é o tema da abnegação. Não é? O que é um amor abnegado?
é alguém que está disposto a pagar um preço muito alto para servir ao outro, né? Para te dar um exemplo, eu posso, assim, o primeiro exemplo que me veio à mente foi aquele exemplo de Jacó. Quem se lembra da história de Jacó integralmente? Então, tem muitos aí que não estão lembrando, né? Então, vou citar rapidamente para você a história de Jacó. Jacó, ele ainda não tinha sido devidamente tratado por Deus, e ele se desentendeu lá com seu irmão, com Esaú, mas, por outro lado, ele também precisava casar. E o Senhor tinha orientado Isaac, seu pai, e a sua mãe também, para que os seus filhos não casassem com as mulheres de Canaã, onde eles estavam morando naquela época. Então Jacó se dirigiu a Harã, onde estava a família dos seus pais. Lá em Harã tinha um tio de Rebeca, e lá ele, antes de conhecer qualquer pessoa, porque afinal de contas naquele tempo não era como hoje, que você vai visitar os parentes quase todo dia é maneira de dizer, né? Mas eu, por exemplo, tenho muitos parentes fora e de vez em quando vou lá, não é? Mas naquele tempo não era assim. Jacó só sabia dos seus parentes lá em Harã de ouvir falar. Quando ele foi chegando em Harã, ele encontrou Raquel, né? E aquela moça encantou a Jacó. Bom, a história foi andando, e por fim Raquel ficou sabendo que ela era, na verdade, prima de Jacó, e Jacó foi trabalhar com seu tio, Labão, o pai de Raquel. Lá em Harã, o costume, né, o Jacó teria que pagar lá um dote. Então ele combinou com o pai de Raquel, ele falou: eu quero casar com essa moça, eu vim aqui justamente procurando uma esposa e tal, e eu vou trabalhar para você 7 anos como dote pela moça. Bom, muito bem. Ele trabalhou 7 anos. Quando chegou no final dos 7 anos, você que conhece bem a Bíblia, você sabe, não foi Raquel que ele recebeu Lia, que era a irmã mais velha de Raquel. Diz que Lia era cega, não era uma moça assim exatamente atraente como era Raquel. E no dia seguinte, quando ele acordou, ele percebeu que ele tinha casado com Lia e não com Raquel. Então você sabe. Aí ele foi reclamar com o Labão. Labão virou para ele e falou: não, mas a questão é o seguinte, aqui em Harã o costume é diferente, não é a mulher que você pede que você vai casar com ela, não. Você tem que primeiro casar com a mais velha. Aí o Jacó, com certeza, deve ter ficado meio desanimado e falou com ele: bom, então eu quero casar com Raquel. O que eu faço? Trabalha mais 7 anos. Né? E Jacó trabalhou mais 7 anos por Raquel. Agora, estou contando essa história toda porque tem uma única frase lá em Gênesis que me chama muita atenção. Sabe qual é a frase? Está escrito lá que aqueles 7 anos pareceram pouco aos olhos de Jacó, porque ele amava muito a Raquel. Quem já viu isso na Bíblia? Muitos já viram, né? Aqueles anos pareceram pouco. O preço foi barato para Jacó trabalhar 14 anos, na verdade, para casar com Raquel, não é? Então, quando a pessoa ama, ela está disposta a fazer qualquer sacrifício que seja, não é? Pela pessoa que ela ama. Nós estamos falando isso a respeito de uma vida conjugal, mas isso é válido também na igreja, no amor ao Senhor, né?
Eu estava lembrando, enquanto estava meditando aí, tem uma música popular, que é mais do meu tempo, não sei se os meninos hoje conhecem, do Milton Nascimento, que ele falava sobre o amor, a cantar e tal, não sei quem lembra disso. Aí ele fala assim, para cantar nada era longe, tudo tão bom, até a estrada de terra na bulé de caminhão. Os mais velhos aí vão lembrar dessa música, né? Paulo às vezes citava alguns artistas do seu tempo. Mas isso é a verdade. Eu fico lembrando aqui, quando eu casei, que a Vânia, para quem não sabe, é lá de Petrópolis, tinha dia que ela não estava programado de eu ir para lá, né? Aí ela me ligava e falava assim, você não vem essa semana? Não está programado, não. Ah, mas você tem que vir. Aí eu dava um jeito, eu pegava o carro, eu saía daqui meia-noite, pegava o ônibus ali na rodoviária, descia na estrada e andava o resto a pé. Às vezes eu pegava carona com o pastor André, não sei quem lembra aí, o pastor André de vez em quando ia para o Rio e me deixava lá na estrada. Mas uma forma a gente ia. E eu vou falar com você, essa viagem não era muito pesada, não. Eu sempre gostava de fazer essa viagem. Né? Hein? Até de madrugada. Nesse tempo nós tínhamos uma reunião aqui em cima, nesse salão aqui de cima, na sexta-feira, uma reunião que antecedia, acho que a reunião de Lares. Aí eu ficava na reunião lá até 10 horas da noite, saía de lá, pegava o ônibus, ia para a rodoviária, né? E de lá eu saía. Enfim, o amor, ele é abnegado. A abnegação é a disposição de pagar um preço para aquela pessoa que você ama. Né? E eu não vou ler aqui um texto tão extenso de Filipenses, na verdade eu quero, à medida que nós formos avançando, ler assim, salpicadamente alguns textos aqui para você ir percebendo que esse é o assunto aqui de Paulo aos Filipenses. Antes até de ler qualquer texto aqui em Filipenses, eu queria lembrar para vocês o contexto em que Paulo escreveu esta carta. Aliás, até nem é o contexto que ele escreveu a carta. É o contexto em que Paulo iniciou a igreja de Filipos. Filipos fica na Europa, na Grécia. Fica no norte da Grécia hoje. Está lá a cidade ainda. E Paulo, na verdade, não tinha nenhuma intenção de ir lá para a Grécia. Paulo estava fazendo a sua segunda viagem missionária, andando pela região, ele pretendia passar lá pela região chamada Ásia Menor, que hoje é parte da Turquia, e ele foi parar, mas a Bíblia diz que, lá por volta de Atos 16, por aí, diz que o Espírito Santo não permitiu que Paulo passasse nessas cidades. E ele foi parar numa cidade litorânea chamada Troade. Troade fica à beira do Mar Egeu, que na verdade é um braço do Mediterrâneo. Esse Mar Egeu fica hoje, né, entre a Turquia e a Grécia. Lá em Troade, Paulo estava fazendo seus planos de continuar pregando o evangelho naquela região lá e tal, e ele iria para Bitínia. Bitínia é mais próximo do Mar Negro, ali próximo já da divisa com a Rússia, por ali. Né? Mas o Espírito Santo deu um sonho para Paulo. E falou para Paulo o seguinte: no sonho, Paulo viu um homem que dizia para ele o seguinte: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo concluiu que o Espírito Santo não queria que ele fosse para Bitínia pregar o evangelho. Está vendo, irmão? Até para pregar o evangelho a gente precisa de direção do Espírito Santo, né? Tem gente que pensa, não, pregar o evangelho, claro que é a direção do Espírito Santo, mas até para pregar o evangelho precisa de direção do Espírito Santo. A quem que você vai pregar?
Porque aí, duas ocasiões, o Espírito Santo não permitiu que Paulo pregasse o evangelho àquelas pessoas que estavam ali. Ele falou, não, você não vai pregar aqui não, você vai pregar lá do outro lado do mar. E Paulo então entendeu que deveria ir para essa região da Macedônia. Hoje ainda existe a Macedônia, só que ela está um pouco mais ao norte da Grécia. Essa parte onde está a cidade de Filipos é, na verdade, parte da Grécia, mas existe ainda a Macedônia, não é? E a primeira cidade onde Paulo chegou foi a cidade de Filipos. Bom, se o Espírito Santo mandou Paulo lá para Filipos, a gente pode imaginar que ia dar tudo certo, porque com certeza tinha gente que ia receber o evangelho e ele ia ser bem-sucedido na tarefa dele, não é? Agora depende do que a gente avalia como bem-sucedido, porque quando Paulo chegou lá em Filipos, como de costume, ele foi pregar lá para os judeus na sinagoga. Ele queria mostrar, através do Antigo Testamento, que o Cristo é Jesus. Era isso que ele fazia em todas as cidades. Mas acontece que a coisa, assim, muitas pessoas vieram a Jesus, muitas pessoas receberam a Cristo, mas os judeus não receberam aquilo tão bem, não. E terminaram perseguindo Paulo, né? Ele teve que sair de Filipos fugido. De Filipos, ele foi para Tessalônica e depois para Bereia. Em todos esses lugares, Paulo foi perseguido, Paulo teve que sair correndo, teve lugar... Aliás, lembra daquela história do carcereiro? O carcereiro onde Paulo estava preso no tronco, ele e Silas, não é? Foi nesta ocasião que Paulo chegou lá em Filipos, que não receberam bem a mensagem do evangelho lá, e aí prenderam Paulo arbitrariamente lá na cidade de Filipos, não é? E Paulo e Silas podiam estar lá na cadeia, ao invés de estar orando e cantando louvores ao Senhor, porque cantar louvores é uma coisa que não combina muito com o dia que você está triste, né? A Bíblia diz que cântico é uma coisa, é uma expressão de alegria, mas Paulo e Silas, naquela situação de estarem presos, eles estavam cantando hinos e louvando ao Senhor. Eu não sei se eu estivesse lá naquele lugar, talvez eu ia estar lá reclamando com o Senhor. Senhor, que história é essa? Eu queria ir pregar lá na Bitínia, o Senhor mudou meu caminho, me trouxe para cá, disse que eu ia ser um instrumento do Senhor aqui em Filipos, e eu agora estou preso arbitrariamente, porque afinal de contas eu sou um cidadão romano, não podia ser preso sem ter sido julgado antes, e agora estou aqui preso. Que negócio é esse? Eu não estou entendendo o propósito do Senhor. Não sei você, talvez você seja mais espiritual, pode ser que você estava cantando lá, mas se eu me conheço bem, eu talvez estivesse lá reclamando com o Senhor em oração, né? Mas Paulo não estava fazendo isso. Paulo estava em alegria no momento de tribulação. Não vou contar o resto da história, mas o fato é que Paulo saiu fugido de Filipos. Em Tessalônica a coisa não foi muito melhor, nem em Bereia. Todas aquelas cidades que eram próximas uma das outras lá, Paulo teve esse problema de perseguição. Mas ele deixou muitos discípulos naquelas cidades, não é? Paulo teve que deixar para trás a Timóteo e ele desceu para a cidade de Atenas, que é no sul, situa-se no sul da Grécia hoje, não é? Bom, eu estou te contando essa história porque o início da história da igreja lá em Filipos foi um início difícil, um início de perseguição, um início onde o evangelho ele foi bem recebido por alguns que abraçaram a fé no Senhor Jesus, mas pela população ele foi rejeitado, não é? Bom, o tempo passou,
Paulo fez outras viagens, dali ele foi para Atenas, como eu falei, depois foi para Corinto. De Corinto ele voltou, passando lá por Éfeso e outras cidades, ele voltou lá para Jerusalém e Antioquia, onde era a sua origem. Não é? Tempos mais tarde, depois que Paulo já havia feito a terceira viagem missionária, você conhece aquela situação, na volta da terceira viagem missionária, o Espírito Santo foi revelando para Paulo que cadeias estavam esperando a ele lá em Jerusalém. E tinha irmãos que tentaram tirar da cabeça de Paulo essa ideia de ir lá para Jerusalém, porque inclusive teve um profeta chamado Ágabo, que ele arrumou um cinto lá, amarrou as mãos e disse que, profetizou que Paulo iria ser preso lá em Jerusalém. Então, por causa disso, os irmãos quiseram segurar Paulo. Paulo, não vai não, você está sabendo que vai ser preso, como é que você vai para Jerusalém? Mas Paulo sabia que era vontade do Espírito Santo, e ele foi para Jerusalém, e lá ele foi preso. E, segundo a grande parte dos estudiosos da Palavra de Deus, Paulo escreve esta carta aos Filipenses quando ele estava preso em Roma. Então, ele foi preso em Jerusalém. Lá de Jerusalém, agora me fugiu aqui as cidades por onde Paulo andou, não sei, foi Cesareia, acho. Né? De lá ele apelou para César e ele foi então mandado para Roma. Não é? Lá de Roma, Paulo preso, Paulo sozinho assim, ele não tinha acesso direto à igreja. Ele alugou lá uma casa e ficou por um tempo em Roma. E de lá ele escreveu essa carta aos Filipenses, porque ele já não tinha mais liberdade de fazer as suas viagens missionárias, não é? Então Paulo tinha muito motivo para reclamar. Ó Deus, eu saí para obedecer ao Senhor. O Senhor mandou que eu não fosse para Bitínia, que eu fosse para Filipos. Cheguei lá em Filipos, deu tudo errado. Tudo bem que converteram uns irmãos lá e tal, mas acabou sendo preso lá, injustiçado. Todo lugar que eu fui, deu ruim. Né? E agora, o senhor ainda me prende, ainda me deixa aqui em Roma, preso aqui. Né? E aí eu queria ler o primeiro versículo que nós vamos meditar nele, o verso 13 do capítulo 1 de Filipenses. Eu vou começar no 12 para completar a frase. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior avanço do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas cadeias, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Bom, se o Paulo tivesse reclamado da prisão dele e tivesse dizendo que estava tudo dando errado, o Paulo, esse não era o caso, porque Paulo estava enxergando aquela circunstância de outra maneira. Olha o que ele fala aqui, ó. As minhas cadeias em Cristo, aliás, as coisas que me aconteceram contribuíram para maior avanço do Evangelho. Ou seja, Deus usou esses sofrimentos, essas prisões, essas perseguições na vida do apóstolo Paulo, para que o Evangelho avançasse. E aí ele mesmo fala aí na frente, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Sabe o que era a guarda pretoriana? A guarda pretoriana era a guarda que cuidava dos interesses dos Césares. Né? Se não estou enganado, essa época era a época
de Nero, mas não tenho certeza. Se alguém souber, pode me corrigir. Não é? Essa guarda pretoriana estava lá dentro do palácio. Eles tanto cuidavam da família real, como eles estavam cuidando de Paulo. E Paulo teve a oportunidade de pregar o evangelho de uma forma que ele chegasse lá no âmago do Império Romano. Estava lá dentro da casa de César o evangelho, porque com certeza muitos desses soldados pretorianos receberam a Jesus como Salvador. Paulo recebeu um púlpito praticamente dentro do palácio de Nero. Estou falando Nero aqui, mas não tenho certeza se era ele nessa época. Era ele mesmo? E a outra coisa que Paulo disse que contribuiu para um maior avanço do Evangelho, ele fala aí no verso 14. Muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas cadeias, ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Ou seja, Paulo estava encorajando aqueles irmãos que talvez estavam intimidados para pregar o evangelho, aquele irmão que talvez estava com receio de ser perseguido, assim como Paulo foi, e diante de tudo que Paulo enfrentou, diante das graças que Deus tinha dado a ele encorajou muita gente a pregar o evangelho. Ontem eu parei lá em casa, e eu gosto muito de fazer isso, para escutar uns testemunhos. De vez em quando eu escuto testemunhos da igreja perseguida. Você precisa valorizar a liberdade que nós temos aqui no Brasil, viu? Precisa valorizar isso. Nós podemos sair com a Bíblia debaixo do braço, podemos pregar ali na esquina, não é? Podemos dizer que nós somos cristãos, e às vezes a gente não valoriza esse tipo de coisa. Mas tem muito lugar no mundo aí que os cristãos, eles são perseguidos, não é? Uma das pessoas que eu escutei, eu já tinha lido a história dele quando eu era adolescente ainda. Ele era um pastor que, se não me engano, era romeno ou iugoslavo, talvez João Marcos lembre aí, chamava Richard Hurbrand. Richard Hurbrand. Ontem eu estava escutando uma entrevista que fizeram com ele, eu acho que ele agora já morreu, mas antes dele morrer, naturalmente, né? Estava ele e a esposa. E ele estava contando que ele, quando foi preso, simplesmente tiraram ele do convívio da família, não deixaram ele saber da esposa e vice-versa. Mas quando prenderam o Richard, prenderam a esposa dele também. E ele, depois de alguns anos, pôde receber a visita de um irmão lá na cadeia onde ele estava, né? E ele perguntou para esse irmão da sua esposa. A esposa dele estava presa também, né? Aí esse irmão falou com ele o seguinte: olha, ela está presa, mas ela continua com o mesmo sorriso no rosto. Esse livro fala de alegria na tribulação. Olha, se eu fosse contar aqui testemunhos de irmãos que têm experiências similares, uma reunião não dava. E eu vou te indicar, se você tiver oportunidade, tem um site, aliás, um canal do YouTube aí, chama A Voz dos Mártires. Muitos desses testemunhos estão em inglês, mas você pode colocar lá a tradução, lá que você pode escolher e aparece no rodapé lá, né? A Voz dos Mártires. Esses irmãos dão testemunho de irmãos na China, irmãos lá na Coreia do Norte, irmãos aqui na Guatemala que estão passando por provação, por perseguição. Mas o que eu queria enfatizar aqui é que a tribulação, muitas vezes ela traz alegria para o crente, não é? Nessa toada que eu vinha ontem assistindo
Não pensa que eu paro e sento lá, fico quietinho para assistir isso, não. Eu estou lá em casa fazendo as coisas e tal, e vou colocando e vou escutando, né? Eu escutei também o testemunho de uma irmã que é iraniana, e ela foi estudar nos Estados Unidos, e lá em 2001, quando ocorreu aquela situação das Torres Gêmeas, ela retornou para o Irã. Aí, ela converteu lá nos Estados Unidos, né? Quando ela estava chegando de volta no Irã, quem já viajou para o exterior sabe como que é. Antes um pouco do avião pousar lá naquele país, geralmente eles te passam um papelzinho para você responder um monte de questões lá e você entregar lá na imigração, né? Entre outras perguntas, havia naquele papelzinho a seguinte pergunta: qual a sua religião? Ela, como iraniana, temeu, porque ela sabia já assim das consequências, ela temeu colocar que ela era cristã, e ela colocou que era muçulmana, porque de fato antes ela era muçulmana. E aí depois que o comissário de bordo levou aquele papel, ela ficou arrependida e falou: Senhor, eu estou te negando, me dá uma outra oportunidade para eu confessar o Senhor como Salvador. Aí aconteceu que ela chegou lá na imigração e por alguma razão levaram ela para uma espécie de uma prisão da guarda revolucionária do Irã, que é essa que está criando esse problema todo lá para Israel, né? E lá, aquele homem que fez uma entrevista com ela, perguntou a religião dela. Aí, e falou para ela: olha, você sabe que se você for uma cristã, você vai ser presa, você vai ficar aqui, porque afinal de contas, você como iraniana, você não tem direito a ser cristã, né? E ela falou que naquele momento ela estava quase falando que era muçulmana. Aí ela lembrou da oração que ela fez no avião, antes de aterrissar. Aí ela contou que era uma cristã. E aquele homem, então, começou a perguntar para ela se ela tinha uma Bíblia, o que tinha na Bíblia, e ela teve a oportunidade de dar o testemunho dela para aquele homem lá da Guarda Revolucionária. É verdade que ela ficou presa depois, ficou presa alguns anos lá, no Irã. Ela conseguiu voltar depois de muito tempo para os Estados Unidos. Mas ela conta da alegria que foi poder confessar Jesus naquele tempo lá. Mas, bom, o que eu queria contar desse testemunho dela é o seguinte: ela estava falando da situação hoje lá no Irã. Ela estava contando que aqueles ayatolás todo dia inventam uma legislação nova e a população não aguenta mais essa opressão em cima deles lá. Tanto que vocês lembram, agora há pouco tempo, teve uma moça que morreu porque acho que ela tirou o véu no aeroporto, alguma coisa assim. Houve uma revolta muito grande e tal. E ela estava contando que quanto mais o governo aperta a população, obrigando-os a terem atitudes muçulmanas, mais a igreja tem crescido, não é? Ela lembrou até aquele conhecido dito que o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Né? A igreja tem crescido, a igreja tem sido edificada, tem sido abençoada. Então, a perseguição que Paulo sofreu, ele estava falando: olha, eu nem olho para a perseguição, eu estou olhando que o Evangelho chegou na casa de César, o Evangelho está sendo pregado na cidade de Roma, o Evangelho está sendo pregado em outros lugares, porque está encorajando muitos irmãos. Olha que bênção! Eu estou preso, mas o Senhor está fazendo a obra dele. Né? Esse é a forma como Paulo pensava. Agora vamos pular aqui para o verso 19 do capítulo 1.
Ou melhor, vou começar a ler no verso 20. A minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido, mas ter muita coragem para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O que Paulo está dizendo aqui? Que ele tinha uma esperança muito grande de continuar com coragem. A gente só precisa de coragem quando a situação está ruim, né? Quando está tudo bem, você não precisa de coragem, não é? E o Paulo diz aqui, a minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido, ou seja, de não ser envergonhado, de não negar o Senhor, de não deixar de dar o seu testemunho nessas adversidades que eu estou vivendo, não é? Pois para mim, verso 21, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim, o que importa é Jesus. Para mim, se eu continuar vivendo, bom tamanho. Se morrer, para mim é melhor ainda. E você vai ver por quê. Mas se o viver na carne trouxer fruto para a minha obra, não sei então o que deva escolher. Esse tipo de escolha aí é uma escolha que não é muita gente que faz, né? Escolher entre viver ou morrer. Pouca gente tem essa segurança de Paulo, né? Mas ele continua esclarecendo por quê aqui. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor Mas ele faz a seguinte consideração nesse momento. Talvez não seja a hora de eu possa me usar para edificar a igreja. E até ele deixa transparecer aqui nesse texto que ele ainda tinha esperança de voltar a Filipos. Se de fato ele estava em Roma, se foi desse lugar, lá de Roma, que ele escreveu essa carta, essa esperança não se concretizou, porque lá em Roma Paulo foi martirizado, não é? Mas Paulo tinha uma visão da vida, a seguinte visão da vida, é que enquanto eu estiver aqui, pague o preço que for, mas eu serei um instrumento de Deus, um instrumento para a edificação da sua igreja, um instrumento para honrar o nome de Jesus. Se eu estiver vivo, eu vou aproveitar essa oportunidade, seja preso, seja solto, podendo voltar, não voltar. Se eu estiver preso, eu vou pregar. Se eu estiver livre, eu vou pregar mais ainda. Essa era a perspectiva. Isso para eles é, na verdade, sinal
é, na verdade, sinal de destruição, mas para vós de salvação, e isso da parte de Deus. Ou seja, o cristão enxergava de forma diferente daquele que estava do lado de fora. Quem perseguia achava que estava acabando com a igreja. Quem era perseguido achava que ele estava edificando, que ele estava ganhando um galardão, juntando sua pedrinha lá para a coroa. A visão era diferente, irmão. A visão de quem está de fora é uma, a visão do crente é outra. Isso é o que acontecia com os cristãos lá. Agora, presta atenção no verso 29. E esse rapaz aqui? De quem que é? Pode. Isso vai acontecer, e eu acredito mesmo que a igreja vai ser perseguida mesmo, né? Mas eu quero te dizer que se Deus te conceder sofrer pelo nome de Cristo, Ele vai te dar graça para sofrer por Ele. E o seu galardão vai ser muito maior. Isso é um privilégio, não é um... Então não precisa ter medo, né? É claro que eu não quero ser perseguido. Se for me perguntar, você quer ser perseguido? Eu não. Eu vou votar na pessoa que eu acho que tem menos possibilidade disso. Mas isso é um fato, vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Né? Bom, vamos lá para o capítulo 2. Bom, eu quero pular uns versos aí, porque o mais importante está no início do capítulo 2 aqui, o que eu queria mencionar para vocês. No capítulo 2, verso 19, Paulo fala a respeito de dois obreiros que trabalhavam com ele. Um é Timóteo, verso 19. Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo das vossas notícias. A ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar. Ou seja, Timóteo era aquela pessoa dedicada à obra do Senhor, à igreja do Senhor, e antes dele estar preocupado consigo mesmo, ele estava preocupado com a obra do Senhor. Né? Esse é Timóteo. Não vou estender aqui, porque nosso tempo está curto. E cá embaixo, no verso 24, deixa eu ver aqui, verso 25. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado, para prover as minhas necessidades. Pois tinha muitas saudades de todos vós,
e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. Presta atenção. Epafrodito ficou doente. De fato, esteve doente quase à morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o no Senhor com todo gozo, e tende em honra a homens como ele, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo o serviço que vós próprios não podíeis prestar. Sabe o que aconteceu com Epafrodito? Epafrodito era um dos crentes da igreja lá de Filipos. A igreja de Filipos queria fazer uma oferta para Paulo, está lá no capítulo 4. Né? E Epafrodito foi aquele irmão encarregado de levar a oferta de Epafrodito para Paulo. Só que quando ele chegou lá, também as coisas não deram tão certo como ele imaginava. Epafrodito ficou doente, quase morreu por conta dessa viagem. Para que ele foi inventar isso, né, irmão? Se a gente fosse pensar assim de primeira mão. Ele quase morreu, né? Mas ele pagou o preço para servir a igreja e a Paulo. Não é? E aí o Paulo fala que, pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo o serviço que vós próprios não podíeis prestar. Ele pagou um preço. Epafrodito pagou um preço. Paulo pagou um preço pela igreja, não só ali de Filipos, mas pela igreja em geral. Paulo teve que ser preso para que o evangelho fosse recebido lá em Roma. Não é? Paulo teve que passar por muitas tribulações para encorajar os irmãos. E Epafrodito, com certeza, edificou também. Não é? E Timóteo, conforme nós lemos antes, ele tinha esse mesmo espírito de Paulo e de Epafrodito. Não é? Eu não conheço ninguém que tenha o mesmo sentimento de cuidar dos interesses dos outros como Timóteo. Esse é o testemunho de Paulo. Não é? Então, o que é isso que nós estamos falando aqui? Né? Abnegação, ou seja, disposição para pagar o preço por causa de alguém que esses irmãos amavam, por causa de Cristo. Eles tiveram disposição para pagar esse preço. Bom, agora vamos partir aqui para a nossa etapa final. Capítulo 2, verso 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente,
e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Qual é o exemplo maior desse amor abnegado? Esse é o exemplo chave, o exemplo central. Filipenses. Melhor dizendo, verso 3 e 4. Nada façais, não é 2 mesmo. Completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Gente, que desafio, hein? Pensar a mesma coisa que todo mundo. Já pensou se todo mundo gostasse de azul? Que maravilha que ia ser. Todo mundo ia ser cruzeirense. Eu acho que isso é só lá no céu. Não é? Só lá no céu, não vai ter nenhum atleticano. Desculpa os atleticanos aí. Irmãos, eu não creio que aqui está falando que nós vamos concordar em tudo, que nós vamos ser iguaizinhos um com o outro, mas nós vamos ter uma mesma disposição. O que Paulo está dizendo aqui é que nós devemos ter a mesma disposição de coração, sabe? Nós estamos embarcados na mesma fé. Um só Deus, um só Senhor. Eu estou lembrando aqui, tem uma... Eu lembro dos cânticos assim, eu sei que tem uma coisa que tem a ver lá no final, mas não vamos estender, não. Então, irmãos, é o mesmo ânimo, uma mesma
o mesmo sentimento, uma mesma alma, não é? É o que Paulo está falando aqui. E ele vem aqui, nada façais por contento. Se seu irmão for atleticano, você vai tolerar ele, né? Ele vai... Eu estou brincando, irmãos, porque nem cruzeirense eu sou, só estou... eu estou no 3, né? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Sabe, irmãos, quando a gente tem esse desejo de... Às vezes a gente pensa que os irmãos não reconhecem a gente, isso acontece muito na igreja, né? Irmãos, olha, eu vou te falar uma coisa, se você tem um cântico que nós entoamos aí, eu não vou dizer que esse cântico está errado, não, mas que a igreja é perfeita e tal, e é mesmo, porque nós somos santos, santos para o Senhor, mas nós ainda temos muito problema para ser tratado, né? Não é à toa que o apóstolo Paulo escreveu diversas cartas, onde ele trata de diversos problemas no meio da igreja. Por exemplo, ele fala lá em Coríntios, na carta aos Coríntios, de problema de divisão, de problema de adultério, nem era adultério, de incesto, e de coisas que Paulo dizia que nem no meio de quem não era crente não acontecia, né? Na igreja tem muito problema sim, você vai encontrar gente que vai, talvez, te desapontar, não é? Agora eu te pergunto o seguinte, você está servindo ao Senhor na igreja, é por causa do outro irmão, é porque o outro está te reconhecendo, ou é por causa do Senhor? Não é? Nós não estamos aqui porque o irmão X, Y, Z me autorizou aqui. É o Senhor que... Eu estou aqui para servir o Senhor. E eu não estou aqui para ser reconhecido, irmãos, porque às vezes tem dificuldade na igreja, né? Se você tomar a frente de alguma coisa na igreja, você pode saber que vão haver, muitas vezes, desavença. Vai sempre surgir aquele irmão que diz que não concorda, né? E às vezes você até não está fazendo muito bem mesmo o seu trabalho. Talvez você precisava até melhorar mesmo, mas a questão é que Deus conhece seu coração, é isso que você fica. Nossa, eu estou tentando servir o Senhor aqui do melhor que eu posso, aí vem o irmão que nem colabora e vem me apontar aqui, né? Humildade, irmãos, humildade é o que o apóstolo Paulo fala aqui, que a gente precisa caminhar, né? Humildade mais o que aqui? 4. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Aqui não está falando para você cuidar só dos assuntos dos outros, não. Está falando para você cuidar dos assuntos dos outros como você cuida dos seus. Não atente cada um somente para o que é seu. Então, o que é seu você vai cuidar também, né? Mas está falando aqui o seguinte, cada qual também, porque você cuida dos seus, também para o que é dos outros. Então, você lembra da disposição do testemunho que Paulo deu de Timóteo? Que ele não conhecia ninguém verso 20, a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar. Irmãos, o serviço ao Senhor impõe desafios na nossa vida. Às vezes a gente pensa que a gente está sendo perseguido dentro da própria igreja. A gente pensa. Às vezes a gente encontra dificuldade de convivência com outros irmãos. Às vezes a gente não consegue servir ao Senhor da forma que a gente imaginava, porque você, às vezes, é limitado, por exemplo, por um irmão que está na liderança lá e vira para você e fala, não, você não vai fazer isso não. E o Senhor falou comigo. Então vou embora dessa igreja. Será que é esse o espírito que
está colocado aqui por Paulo, aqui na carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses, então, eu queria que você levasse essa palavra com você. Amor abnegado. Amor que paga um preço. Amor que paga um preço para o bem da causa do Senhor. Né? E nós temos essa oportunidade, não é porque nós estamos num país onde não há perseguição, que nós não temos que pagar um preço. Nós temos que pagar um preço para preservar a unidade do Espírito, é o que Efésios fala. Tem que pagar um preço, irmãos. Conviver nessa congregação aqui e em qualquer outra, não é fácil, não. Se você começar a conviver muito tempo, eu não estou pondo defeito em ninguém, viu? Pondo defeito em ninguém, não. A começar da hora que a liderança te chamar aí para conversar com você no cantinho aí, o irmão vai cair no seu conceito. Então, para não pôr culpa nos outros. Então, irmão, eu queria deixar para você, o que a Bíblia requer de nós é o amor abnegado. É o amor que está disposto a pagar um preço por aquilo que Cristo, pela obra que Cristo deixou para nós. Aí eu te pergunto o seguinte, quando você cantou esse cântico hoje, você cantou da boca para fora ou você pensou naquilo que estava cantando? Né? Na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos um preço. Pagaremos um preço. Esqueci outra vez. De sermos um só coração no Senhor. Pagaremos o preço. Amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um e que isso sirva de encorajamento. Viu, irmão? Isso sirva de encorajamento. Você está aqui para servir ao Senhor. Seu amor precisa ser o amor abnegado, que está disposto a fazer igual Jacó. Só 7 anos que eu tenho que trabalhar mais para essa moça aí, tranquilo, passo 7 anos com o pé nas costas. Eu falei, né? Só 400 quilômetros daqui lá? Vou tranquilo. Amém, irmãos? Deus abençoe e nos ajude, me ajude a mim também, porque esse pensamento é meu também. E eu penso muitas vezes que às vezes eu não estou muito disposto a pagar o preço, mas isso me encoraja. Amém? Eu oro ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor abençoe cada um dos irmãos que estão conosco aqui, talvez se tem alguma coisa para peneirar, para jogar fora, que o Senhor seja aquele que faça essa peneira, ó Deus, mas eu oro ao Senhor para que o Senhor nos dê o privilégio de vivermos entre irmãos que estão dispostos a pagar o preço, de sermos um só coração no Senhor, de agradarmos a Ti na unidade do corpo de Cristo, ó Deus, e o Senhor possa realmente nos guardar do maligno aqui, Senhor. Quantas são as vezes, ó Deus, que nós oramos aqui na quarta-feira, e eu tenho confessado ao Senhor que reconheço minhas fraquezas, acho que meus irmãos também devem reconhecer as deles. Sei, ó Deus, que muitas vezes o maligno pode se aproveitar das minhas fraquezas, mas eu oro ao Senhor para que o Senhor me dê a graça de ser perseverante e de ser um instrumento do Senhor. É o que eu oro ao Senhor, dizendo a Ti, eu não tenho mérito, mas na esperança do nome de Jesus é que eu oro aqui nessa manhã. Amém.